Oi, pessoal incrível do YouTube, já somos 11 mil inscritos no canal, vocês me deixam muito feliz, porque eu sei que eu não sou a melhor youtuber, eu deixo bastante lacuna, né, não consigo arrumar tempo, mas hoje estou aqui para falar com vocês. Vou repetir para vocês o que eu falei outro dia no Instagram e que eu achei que valia a pena a gente conversar, voltar a conversar novamente sobre a toxina botulínica, né? Sobre o Botox. Na verdade, o Botox é o nome de uma substância chamada toxina botulínica e que tem diversos nomes comerciais ao redor do mundo, né? No Brasil, a gente tem o Botox, que tem o nome de Botox mesmo. A gente tem o Xeomin, que na verdade se escreve Xeomin. A gente tem o Dysport, a gente tem o Botulin, a gente tem o Botulift e a gente tem o Nabota. Todas essas marcas, gente, são marcas confiáveis, que têm Anvisa, que estão aprovadas para uso, tá? Porque o Botox ele não é só utilizado para paralisar as expressões do rosto, não. O Botox é utilizado em diversas doenças, quando você precisa de uma paralisação de algum tipo de musculatura. Então, o Botox ele acaba vindo em várias apresentações. Tem vidrinhos pequenos que seriam para o botox facial, né, a partir de 50 unidades, mas tem alguns tipos de condições físicas que precisam de aplicações de botox de quantidades muito maiores, e ele é uma substância bastante segura. A gente trabalha bem abaixo da dose, que seria uma dose tóxica de botox, tá? Eu botei aqui, vou botar aqui do lado que eu botei uns tópicos para falar com vocês. Isso. Então, olha só. O botox ele vem em vidrinhos assim, ó. Esse aqui é um vidrinho de Dysport. O vidrinho é bem pequenininho, tá vendo? Esse vidrinho de Dysport tem escrito aqui que vem 300 unidades. O Dysport ele tem uma contagem diferente. Cada 3 unidades de Dysport correspondem a uma unidade de toxina. Então, esse vidrinho, né, na verdade, você, nossa, 300, vem bastante. Enquanto que um Botulift, por exemplo, 150 unidades, né? Mas a gente tem também o Botox de 50 unidades, de 100 unidades, de 150, de 200, de 500. A gente tem, ó, Nabota, ó, 100 unidades. Então, por exemplo, o Nabota foi uma toxina nova que chegou prometendo mundos e fundos, né? E falando que tinha uma durabilidade maior e tudo mais, e que eu não gostei, tá? Eu achei que ela entrega menos resultado, que eu tinha que usar a maior quantidade dela para fazer o mesmo efeito que o Dysport fazia. Então, com um vidro de 100 de Nabota, eu praticamente só conseguia fazer uma pessoa. Então, eu parei de usar porque eu não gostei. O Botulift é uma toxina que eu uso bastante. Então, se forem pessoas com poucas rugas, um vidrinho assim de 150 daria para fazer 3 pessoas, né? Se for uma pessoa com muitas rugas, daria para fazer 2 pessoas. E se for realmente uma pessoa que vai fazer rosto, vai fazer pescoço, vai fazer masseter, né? Aquele músculo da mastigação, quando a gente quer afinar um pouquinho o rosto, aí esse vidro iria inteirinho para uma pessoa só, tá? Então é assim que eles se apresentam. E o Botox ele vem sendo utilizado, né, há mais de 20 anos, né? O que tem uma coisa que é comum à experiência de todos os injetores com quem eu converso é que a gente percebe que o Botox ele tem durado cada vez menos, né? Que aquele Botox que antigamente a gente fazia. Eu comecei a fazer Botox, gente, quando eu tinha uns 26 anos de idade. O Botox existia esse tempo todo. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito expressiva, sabe? Muito pé de galinha e tal. E na época isso me incomodava. Hoje em dia isso não me incomoda mais. Mas na época me incomodava. E eu comecei muito cedo. E eu lembro que eu fazia Botox uma vez por ano. Não sei se pelo fato de eu ser jovem, durava muito mais. Mas hoje em dia, se eu quisesse estar sempre esticada, eu teria que fazer Botox 3 vezes por ano para estar sempre esticadinha, né? Então a gente tem reparado numa durabilidade menor da toxina botulínica. Então tem gente assim, eu tenho relatos de pessoas que o Botox está durando um mês e meio, né? E isso é uma coisa que, assim, pode ter algumas explicações científicas. A gente pode estar fazendo um efeito vacina, a gente está criando uma resistência, né? Porque o Botox, ele é uma bactéria, o nosso corpo é capaz de criar anticorpos para combater. Eu tenho um vídeo falando só disso, do efeito vacina, para a gente não ficar fazendo muitos retoques de Botox, para a gente não estar vacinando, né, o nosso organismo contra o Botox. Tem uma questão da Covid, né, que deixou o nosso organismo muito reativo, deixou o nosso sistema imune muito responsivo. Então, o que acontece? O nosso sistema imune, ele vai atuar contra qualquer coisa estranha ao nosso organismo. Então, pode estar durando menos, sim,
por conta da responsabilidade do nosso sistema imune, que está muito mais alerta, né? Então, assim, como tudo isso é muito novo, a Covid foi uma coisa nova, né? Muitas pessoas perceberam queda de cabelo, né? Então, assim, a gente sabe que ela tem a toxina, ela acabou tendo uma atuação, porque pele, cabelo e unha é tudo o mesmo tipo de tecido, é tudo a mesma origem, né? Então, se o Botox fez caírem os cabelos, ele pode estar, sim, também agindo nesse tecido cutâneo, enfraquecendo, causando um envelhecimento mais precoce. Pode estar acontecendo muitas coisas, e isso tudo vai ser estudado, né? Saiu um primeiro estudo, assim, com um estudo de um grupo pequeno de pessoas, 45 pacientes, confirmando a durabilidade menor da toxina após a Covid. Mas não é pra, sabe, a gente ficar em desespero. A gente, assim, a lógica, a indústria não quer parar nem de fabricar, nem de vender Botox. Então, alguma solução vai ser dada, tá? Então, vamos lá. O que o Botox ele faz? O Botox, ele faz uma paralisação da musculatura, né? Então, muitas vezes a pessoa chega e fala assim, eu queria aquele pontinho aqui para levantar a sobrancelha. Gente, o Botox não levanta nada. O Botox somente paralisa, né? Então, assim, esquece... Esse conceito é completamente errado, né? Então, o Botox, quando a gente quer arquear, a gente consegue um efeito de arqueamento das sobrancelhas da seguinte forma. Aqui na testa, a gente tem um músculo que é chamado músculo frontal, que ele é mais ou menos assim. E a gente forma rugas sempre no sentido perpendicular às fibras musculares. Então, as nossas rugas na testa são assim, não são? Alguns têm as rugas bem retinhas, alguns têm as rugas meio tortinhas, né? Então, isso tudo depende do tipo de músculo frontal que você tem na testa. É um músculo único, fininho, que vem da fronte, né? Desde aqui, ele se junta um pouquinho com as fibras dos músculos que a gente tem aqui, que são os músculos corrugadores e os orbiculares dos olhos, que esses nomes são enrolados, né, gente? Mas eu tenho que falar pelo nome certo, né? Então, ele se une mais ou menos aqui com essas fibras, e aqui ele se une com uma galha, que é uma parte não muscular, que não faz essa contração, que vem até aqui atrás, a parte de trás do nosso crânio, onde tem o osso occipital, que é esse ossinho aqui, e se insere. Por isso que, às vezes, quando a gente levanta a testa, a gente consegue até sentir uma sensaçãozinha aqui atrás. Então, esse músculo frontal, né, ele é um músculo elevador, mas ele não é totalmente um músculo elevador. Cerca de 60% dele, ou seja, daqui para baixo, eleva, puxa a sobrancelha para cima. E cerca dos 40% restantes que ficam próximo à inserção do cabelo, eles puxam o couro cabeludo para baixo. Não é em todo mundo que a gente consegue ver isso bem. Na minha filha dá para ver muito bem. Quando ela faz assim, a franja dela desce. Nesse encontro, né, da onde a musculatura do frontal abaixa, para onde a musculatura do frontal sobe, um anatomista, que é uma grande estrela da atualidade, que é o professor Sebastian Cotofana, chamou de linha de convergência. Por que convergência? Porque converge, né? Uma parte da musculatura desce, outra parte da musculatura sobe e se encontra aqui. Então, gente, o frontal é um grande músculo elevador, né? E quando a gente pensa que a gente, no rosto, a gente quer elevação, então tem muitos estudos, assim, a gente tem tentado encontrar um equilíbrio, porque quando a gente faz ano após ano essa toxina no frontal e a gente paralisa essa parte, a gente faz o quê? Uma atrofia de um músculo que tinha um poder elevador. Em algumas pessoas isso vai causar o quê? Uma queda da sobrancelha, um enfraquecimento dessa musculatura. Então, parece que é uma coisa super simples fazer uma toxina na testa de uma pessoa, mas é uma das coisas mais difíceis você encontrar o equilíbrio, a pessoa não ficar com aquela cara, com aquela sobrancelha super levantada, que é muito artificial, gente. Só que se associou essa abertura de olhar à juventude. Por quê? Porque pessoas que têm aquele olhar muito pesado, né, que já estão com mais idade e que a caudinha, né, porque a gente vai tendo um envelhecimento e a gente vai tendo uma reabsorção dos nossos ossos, né, e a nossa cavidade orbitária, que ela é assim, ela vai girando, então a gente vai ficando com aquele olhar triste, né. Então, o que acontece?
nessas pessoas, quando a gente faz essa elevação da cauda da sobrancelha, ela tem uma percepção de rejuvenescimento, ela enxerga melhor, né? Ela aparenta mais jovialidade. Mas se vocês olharem adolescentes, né, de 15, 20 anos, não tem sobrancelhas arqueadas. A sobrancelha arqueada esteticamente não é um sinônimo de juventude. Então, felizmente, as pessoas estão caindo na real, as pessoas estão buscando menos esse olhar que a gente chama meio que de Spock look, né? Daquele cientista de um filme de ficção que tinha na década de 70, né? Ou de cara de Malévola, porque não é isso. Assim, eu não gosto, eu tenho muita dificuldade com botox em mim hoje em dia, eu evito de fazer botox, porque normalmente a minha sobrancelha não fica do jeito que eu quero. Então, assim, por mais simples que pareça, por mais que as pessoas achem que elas podem ir num lugar e pegar uma pessoa que nunca viu antes e fazer um botox e fazer cada vez com uma pessoa diferente e que vai dar sempre tudo certo, gente, não é assim. Tá? Isso eu tô falando só da parte estética. Eu nem entrei aqui em complicações. No que acontece quando você dá você coloca um pouquinho daquele botox num lugar onde aquelas fibras musculares se encontram com outras e aquele botox acaba afetando, e aí ao invés de ter uma elevação, você tem uma pitose, a pessoa não consegue abrir o olho, né? Fica com aquele olho assim pendurado e não tem o que fazer, né? Todas as terapêuticas que foram implementadas tentando acelerar esse processo de recuperação até hoje foram inúteis. É só o tempo mesmo, né? Cerca de um mês isso já começa a melhorar. Então, o botox, o frontal é um grande músculo elevador, e quando a gente quer elevar a cauda da sobrancelha, o que é que a gente faz? A gente não paralisa o frontal completamente, a gente paralisa a região central do frontal, deixando com que as porções laterais elevem, porque elas vão continuar contraindo e vai existir um mecanismo de compensação, né? Essa parte do músculo que não está paralisada vai ficar mais forte e vai puxar a sobrancelha para cima. Só que isso varia de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que têm formatos de músculos que nem vêm até o lado. Então, essas pessoas nem adianta você... Primeiro, você não precisaria nem colocar porque ela não contrai, né? E mesmo que você colocasse só aqui, essa porção lateral não tem força, não é uma porção, a pessoa não tem músculo ali, então não adianta. Então os resultados, eles podem variar demais. Então assim, o botox no frontal, hoje, assim, o que a gente tem pensado, né, de se paralisar mais a região superior, que é a região que puxa para baixo, para a gente não perder essa potência de elevar, porque todos os músculos que são elevadores, com o passar do tempo, devido à força da gravidade, eles perdem força. E todos os músculos abaixadores, eles ganham força. Então, a gente teria essa ideia de se fazer só em cima. Acontece que as pessoas que gostam de botox e querem testas muito paralisadas, elas não se conformam, elas querem paralisar tudo, elas não querem vincar essa região. Né? Lembrando que não é só o botox que a gente pode estar trabalhando, a gente pode estar trabalhando essas rugas do frontal com preenchedores também. Mas é uma técnica muito avançada, uma técnica que só deve ser feita por profissionais mais experientes, tá? Mas, enfim, temos o frontal, aí nessa região aqui, que a gente chama de glabela, a gente tem três músculos que a gente vai querer atuar. No próceros, que é um músculo que fica nessa região aqui, e ele puxa na verdade, o meu prócero aqui não tá, eu não tenho um prócero muito forte, tá? Mas ele fica bem aqui e ele puxa isso aqui. Tem umas pessoas que tem uma dobra aqui, é por conta do próceros, tá? Esse músculo que faz assim, ó, é um músculo pequenininho lá dentro que se chama corrugador. Então, a gente tem o corrugador direito e o corrugador esquerdo, e eles fazem a gente fazer essa cara de brava, essa cara que quer olhar lá longe. E a gente ainda tem fibras do orbicular. O orbicular é esse músculo redondo que fecha em forma de esfíncter. Por isso que quando a gente franze, ele faz, ó, o músculo, as fibras são assim, né? E aí as rugas, elas vão ser no sentido contrário dessas fibrinhas, e é essa região dos olhos. Então, quando a gente quer arquear a sobrancelha, o que a gente faz? A gente paralisa esse músculo próceros da glabela, a gente paralisa esse músculo corrugador, então essa região da sobrancelha não se mexe, e a gente deixa livre as porções laterais do frontal. Para quê? Para que a gente tenha uma elevação da cauda da sobrancelha. Quando a gente quer cuidar dos pés de galinha, a gente vai atingir o quê?
o orbicular. Só que o orbicular aqui embaixo, ele se vai fazer mistura com as fibras do zigomático maior e do zigomático menor, que são os músculos do sorriso. Por isso que muitas vezes a pessoa vem com aquela queixa, fala assim, mas eu fiz botox, mas aqui embaixo ainda tem ruga. Gente, se a gente pegar o orbicular aqui embaixo, o risco é cair a sua bochecha, porque o zigomático, que é o músculo que puxa para cima, vai ficar paralisado. E aí você pode ficar sorrindo torto. Então, assim, não dá pra gente arriscar. Então, a gente tem uma zona de segurança onde a gente não pode aplicar a toxina botulínica abaixo, mais ou menos assim, dessa linha inferior do olho, sob o risco de você ficar com essa queda das bochechas, com o sorriso alterado. É o que a gente tem que fazer daqui para cima, né? Nessa região aqui. Então, essa é uma outra área, né? Então, já falei de 3 áreas. Já falei de área do frontal, falei de área da glabela e falei de área do orbicular. A gente tem na área da columela nasal, que existe um músculozinho, que é o abaixador da ponta do nariz, que quando a pessoa sorri e normalmente o nariz vem para baixo, a gente pode estar atingindo esse músculo. Para quê? Para que ele libere, ele relaxe esse músculo e a pontinha do nariz não desça. A gente tem também 2 pontos de botox que a gente pode fazer aqui, ó, nessa região, ao lado da asa do nariz. Para quê? Para corrigir sorriso gengival. Olha a diferença. Quando eu sorrio, eu mostro a gengiva. Eu tenho um sorriso gengival. Se eu quisesse corrigir isso, eu colocaria 2 pontinhos aqui, iria atingir esse músculo. E olha como é que o sorriso fica, gente. Na hora, é só eu paralisar o músculo. Olha só. Abaixou, né? Então, a gente pode estar acessando essa região. A gente pode estar fazendo pontinhos de botox aqui no arco do cupido, quando a gente não quer, aquela pessoa que sorri e o lábio some. E a gente não quer que essa musculatura puxe o lábio todo para dentro, então a gente relaxa. Para quê? Para quando ela sorrir, o lábio não virar todo para dentro. Pode se fazer também no código de barras, mas eu não gosto de fazer, porque eu acho que as pessoas ficam falando estranho, muita gente queixa, então assim, não é a melhor abordagem. A gente tem o peeling de fenol, a gente tem outras coisas. E aí a gente chega na porção inferior do rosto, que existe o botox de masseter, né? Aquela pessoa que tem aquele rosto muito quadrado, né? Ela força muito essa musculatura do masseter. Se ela fizer botox, ela vai deixar de ter o rosto quadrado, ela vai ter o rosto triangular. Então tem que tomar até cuidado, porque muita gente, eu inclusive acho bonito o rosto quadrado, né? Então a gente tem que saber. E tem gente que usa o botox nessa região para tratar o bruxismo. Só que eu vou te dizer, gente, você não trata o bruxismo fazendo botox nessa região. Você é um paliativo, você melhora assim o conforto do paciente, mas o tratamento de bruxismo passa por você fazer uma avaliação oclusal com o cirurgião dentista, de ver como é que está a sua articulação temporomandibular. Então assim, ele é um tratamento paliativo, não é um tratamento que vai resolver o problema de bruxismo, tá? Mas pode se fazer, ou hoje pode se fazer também com esse intuito de afinar o rosto, a parte inferior do rosto. E aí a gente vem para 2 outros músculos importantes que eu costumo fazer em todos os meus pacientes que já passaram dos 30, que é o abaixador do ângulo da boca, que é o músculo que faz, ó. É esse músculo aqui, gente. Aí a gente vem com botox, a gente dá um pontinho de cada lado, de 3 a 5 unidadezinhas de botox. Pra quê? Pra relaxar. E aí o que acontece com o cantinho da boca? Vem pra cima. Porque a gente neutraliza essa força que puxa o cantinho da boca para baixo. E aí a gente vem aqui, ó, da clavícula, que é esse osso aqui, vem um músculo enorme chamado platisma. E ele se insere aqui na mandíbula e fibras dele vão até partes mais altas do rosto. Hoje em dia já conseguiu se identificar que tem platisma se inserindo aqui por cima. Mas o que acontece? O platisma é um músculo que puxa para baixo, ó. Eu vou acessar minhas chamamos de bandas platismais, né, ó. Quando eu puxo, quando eu contraio o platisma, ó, eu puxo o meu rosto para baixo. Então, a gente, assim, eu não acho, eu acho uma bobagem fazer para esconder as bandas platismais. A não ser que seja uma banda platismal que realmente, sabe, chame muita atenção, eu acho uma bobagem. Mas eu acho que se neutralizar aqui nessa região de mandíbula para que ele não tracione o rosto para baixo é uma coisa válida. Então eu gosto de dar uns pontinhos também nessa região aqui de mandíbula para neutralizar, até porque todo tratamento que a gente fizer, se a gente fizer fio, né, se você não tiver uma força puxando para baixo, você já está ganhando. Então essas seriam as áreas que nós, dentistas, trabalhamos com botox. Existem muitas outras áreas, pode fazer para sudorese da mão, para sudorese da axila, né?
Tem mil outras utilidades, mas a gente trabalha do pescoço para cima e seriam essas. Também a gente pode estar fazendo aqui na região temporal para enxaqueca, né? A gente pode fazer na região temporal para relaxar um pouco mais essa região. E vamos lá, vamos para o próximo tópico. Então já falei da testa, já falei da pálpebra. Efeitos colaterais do Botox, né? Efeitos colaterais comuns, né? A pessoa pode sentir dor de cabeça, que pode ser persistente, pode durar até 15 dias. A pessoa pode sentir olhar pesado, né? Quem tem essa musculatura muito pesada, quando a gente faz o Botox, ela vai pesar ainda mais, né? A sucessiva aplicação vai fazer com que a pessoa sinta realmente essa região cada vez mais pesada. E isso tem que ser conversado, isso tem que ser avaliado para a gente ver o custo e o benefício, né? Qual foi o benefício que a pessoa teve, se vale a pena fazer o Botox dessa maneira ou não. Reações alérgicas, né? Tem pessoas que ficam empoladas no Botox e a gente tem maneiras de diminuir esse empolamento, né? Eu aprendi na prática, né? Que nessas pessoas que fazem esse empolamento, eu faço o Botox na mesma quantidade, mas eu diluo mais para ele não ficar tão agressivo, né? Então, a gente diluindo mais, a gente consegue diminuir um pouco. Deixa eu olhar minha cola aqui, gente. Uma coisa bem interessante que eu ia falar pra vocês. Voltando lá pro Botox do frontal, né? Que muitas vezes, gente, o nosso frontal, quando a gente envelhece, ele passa a ficar em constante contração quando a gente tem excesso de pele na região da pálpebra superior. E aí o nosso cérebro, ele tenta compensar esse excesso de pele, fazendo com que a gente erga a sobrancelha para a gente conseguir enxergar melhor. E aí aquela pessoa começa a ficar com aquelas rugas marcadas, estáticas aqui, o tempo inteiro, porque aquele cérebro está em constante estado de contração. Então, gente, excesso de pele na pálpebra superior, ele é uma coisa que prejudica a saúde, então ele deve ser retirado, né? Então quem faz isso é um oculoplasta, um cirurgião plástico, um cirurgião oftálmico, ele retira uma porçãozinha dessa pele para que a pessoa volte a abrir o olho na totalidade, né? E quando se faz isso, essa musculatura que ficava sempre contraída, puxando os olhos para cima, ela relaxa. Interessante, né? Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Botox. Falamos sobre as áreas, falamos sobre o que pode dar de errado. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui pra mim, né? Eu tenho vários outros vídeos sobre Botox, né? Mas a gente procura estar atualizando. A princípio era isso que eu tinha falado lá no Instagram e tô falando novamente pra vocês. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like. Eu não sei pra quê, mas o Instagram diz que a gente tem que deixar like, que a gente tem que... Então, né? Então vamos lá, gente. Deixa seu joinha. E se tiver dúvidas, quiser comentar o vídeo, pode deixar que, assim... Eu não consigo responder prontamente, são muitas mensagens, é difícil mesmo, né? Nem prontamente, nem longamente, gente, é bem complicado responder tantas mensagens que a gente recebe, mas eu amo ver as mensagens de vocês, eu leio todas as mensagens de vocês, mesmo que eu não responda, gente, eu leio todas as mensagens de vocês, e às vezes isso vira assunto para um próximo vídeo, então comentem que isso é muito legal, tá bom, pessoal? Um beijo grande e é isso que eu tinha para falar.